Amiga do céu, você já pensou em fazer uma homenagem? Na verdade, você já pensou em todos os BOs que podem dar se você fizer uma homenagem? Quando vem na sua cabeça assim, vou transar com mais uma pessoa, isso te dá empolgação, prazer ou te dá aquele frio na barriga, aquele terror, aquele medo, pânico de qual vai ser a sua reação nesse momento? Oi, eu sou Bela do Céu e esse é o segundo episódio do quadro Bonita Demais Pra Isso, do podcast A Vida é Muito Curta, que fala sobre as nossas humilhações, as nossas tretas, os nossos dramas, aquelas situações na vida que a gente não precisava ter passado, mas servem de entretenimento para as nossas amigas ou de lição para que não se repita novamente. Você vai entender nesse babado, nesse bafafá dessa história de hoje, se você vai sair com mais um trauma desbloqueado ou se você apenas vai dar boas risadas. Assim, eu espero que seja apenas boas risadas, mas no último episódio, que foi o episódio do Cool, foi o episódio que teve mais visualizações aqui no Spotify, tanto no YouTube, quanto eu bati mais de 1 milhão de views lá no Instagram, porque o bafafá foi intenso e eu prometo que o bafafá de hoje também vai ser, uma delicinha. Não pra pessoa que passou, né? Pra você que vai rir só. E se você passou por uma situação cabulosa e que você adoraria dividir com a gente pra todos rirmos juntos e servir de entretenimento não só pra você e pra suas amigas, mas também pra toda a audiência desse podcast, manda pra marketing@goodvibes.com. Com mais informação, fotos, mídias, vídeos, áudios você tiver, você manda tudo pra gente no pacotão, até porque no episódio de hoje, essa minha amiga, que aqui eu vou chamar de Carol, para preservar sua identidade, né? Anônimo, importante. Se você quiser que eu fale seu nome assim, fica ao seu prazer, tá? Mas nesse caso aí a história é cabulosa e ela preferiu ficar no anonimato mesmo, a dona Carol. Reuniu várias fotos e imagens que comprovam, e se você estiver assistindo esse podcast por vídeo, eu vou servir esse entretenimento pra vocês e vou colocar as fotos e imagens e prints e tudo que ela tem enquanto eu estiver falando aqui em cada uma das etapas, tá? Ai, eu adoro! A Carol deu uma crise no meio do homenagem, perdeu completamente a compostura, que é o terror de absolutamente todas as pessoas iniciantes do homenagem. Será que isso vai acontecer comigo também? Será que eu vou perder as estribeiras? Será que eu vou aguentar ver meu bofe ou minha bofa com outra pessoa e continuar com a sanidade mental em dia? No caso, ela ficou sem a sanidade em dia, ela completamente surtou. Ai, Carol! E como foi alguns anos atrás que rolou esse bafafá, eu vou ler aqui com vocês, porque Carol escreveu tudo de novo pra manter o entretenimento pra gente aqui, vivo. Assim que eu falei sobre o quadro Bonita Demais, ela falou: Isabela, você lembra daquela história? Eu falei: menina, aquela história, eu preciso com certeza contar pra galera. Enfim, não lembro de detalhes e eu vou ler essa história bem num corte da Casimira Isabela, fazendo meus react, e quase como se fosse a primeira vez, porque eu não lembro de detalhes. Então, vambora. Se você quer indignação, treta, humilhação, fofoca, esse episódio entrega, tá? Vou contar toda a história e no final, assim como no episódio do cu, eu vou dar a parte teórica, porque difícil de justificar a minha amiga, mas eu vou dar um parecer assim um pouco mais técnico que eu pesquisei ou de vivências da vida, quase um Bela aconselha. Lá pro final, no meio do caminho, a gente só vai rindo e pedindo pelo amor de Deus como é que aconteceu essa história na vida real, e eu juro que aconteceu. Bora lá? Vamos que vamos entender qual é a história da Carol. João era um legítimo boy de Tinder. As minhas amigas que deram match nele. E na época, ele conversava com outras amigas também. Ele era muito gostoso, metia bem, sabia que não valia um tostão furado. Mas a cada vez que a gente saía, eu gostava um pouco mais dele. Ele tinha o seu charme. Não sei se tomei um chá ou se realmente estava ficando chonada pelo ficante, credo. Bom, minha amiga, nessa parte aí eu não vou te julgar, porque basicamente o relato de todas as mulheres. Então, nessa parte ali, mais um João, menos o João, assim, a gente tem que ter carimbado essa parte na vida, não tem jeito. Se você não se apaixonou nenhuma vez na vida por um João do Tinder que fode bem, meu amor, você é privilegiado assim. Encontrava com ele no pé do Vidigal e subíamos de moto. Entre parênteses, essa informação é importante para o final. OBS, nesse dia do quase homenagem, mais cedo, a gente tava trocando ideia e, pasme, o assunto foi você. KKKKKKKKKKK em caixa alta. Pô, olha, como assim o assunto fui eu? Agora eu vou ter que parar pra ver as imagens mesmo. Lendo aqui o print, vamos lá. Carol diz, hahaha, desconstruído, né, bebê? Por que a gente sempre chama de bebê, né? Bebê Olinda, que coisa cafona. Agora que eu namoro, eu penso, Mas na época a gente faz isso com todo mundo, né? Todo mundo é bebê. Carol continua.
Ai, falando nisso, tu conhece a Bela do Xoxota Power? A Bela do Xoxota Power era eu na época, isso aqui aconteceu em 2020, era plena pandemia, eu tinha acabado de criar um Instagram para falar sobre sexualidade de forma aberta, que veio depois a virar Good Vibes, a minha marca de bem-estar sexual divertida, que tem cupom 10% off com podcast 10. Compra lá, tos que vibram maravilhosos e me agradece depois, tá? Continuando, Carol diz: Ou tu segue porque você tá no grupo seleto de homens maneiros? João responde: Não. Carol complementa: E safados? Ou seja, homens gostosos e safados que seguiam o Xoxota Power na época, inclusive homens gostosos e safados que seguem a Good Vibes. Homens inteligentes, homens que pensam assim à frente do tempo, no prazer da mulher. Então aqui, ó, desde 2020 era assim, você homem que me escuta, se tiver algum, segue a Good Vibes. João responde: Essa página é perfeita para esses assuntos. Carol: Sim, mas as pessoas enxergam muito como tabu ainda. Eu conheci a administradora da página numa viagem. Ela tava com uma amiga dela e eu com meu ex. A gente começou a conversar e ela me deu muito conselho foda. Muito mesmo. João responde: Boto maior fé. Muito carioca, João. Faz o pack completo. Mora no Vidigal, é o boy do Tinder e fala bota maior fé. Com certeza ele não vale R$1, minha filha. Ela deve ser uma pessoa muito foda de trocar ideia. Ah, João, que isso, João? Obrigada. Sabe o que é pior? Eu conheço o João e ele não vale um tostão mesmo. Voltando para a história, no dia 4 de setembro de 2020, o famoso fatídico dia do quase homenagem, estava num bar com as meninas e ele me manda mensagem perguntando se eu toparia homenagem. E, segundo ele, seria a primeira vez dele também. Ah, Carol, olha só, sinceramente, primeira vez pra João boy de Tinder não é. Não cola, ai, você é a primeira, ai, mulher que eu me apaixonei, ai, você é a primeira. Não é a primeira, ele é papinho, é mentira. Meninas, se falar que é a primeira alguma coisa é red flag. Esse pau tá perebento já. É camisinha nele, não é primeiro nada. Se você quer viver a experiência, viva por você, mas porque a primeira dele é lorotinha. Daí pensei, por que não, né? Só se vive uma vez. Era meu dilema de vida. Eu estava topando absolutamente tudo. Eu estava muito irresponsável e afastada da terapia. KKK. Só fazia merda. Eu tinha acabado de terminar um noivado super abusivo de anos e estava vivendo muito. Essa era a minha chance de saber se eu era bi também. Tava me descobrindo e essa era uma dúvida, porque eu só me masturbo vendo pornô lésbico. Vou falar isso sobre pornô lésbico lá no final, que eu falei que eu ia colocar os comentários, porque eu sei que essa é uma dúvida muito frequente. Você, mulher que está me ouvindo, com certeza, algumas já pensaram, meu Deus, será que sou bi? Será que sou lésbica? Porque toco siririca vendo pornô lésbico? E aí eu vou falar aqui no final pra não confundir a história, tá? Valeu. Seria eu uma bi enrustida? Essa bora aí... Eu estava naquele momento de vida pós-término que queria conhecer tudo, me redescobrir enquanto mulher, testar tudo que pode sem pensar no dia depois de amanhã. Ai, a solteirice é a sua falta de limites. Então eu nem pensei muito e fui. Era óbvio que ela ia, né, gente? Não tinha dúvida nenhuma. Qualquer chance da gente viver a homenagem e tirar essa curiosidade é quase como se fosse um eu nunca, sabe? Você tá solteira depois de muitos anos de relacionamento, você pensa, queria provar essa curiosidade, vou baixar meu dedinho aqui no eu nunca, porque, né, não sei, dia depois de amanhã se eu vou poder viver isso de novo. Se existe o mínimo ali de vontade de fazer um A3, é nesse momento aí que tu vai ou racha. A vida te dá uma oportunidade. Você escolhe se você aceita aproveitar ou não. E assim, o só se vive uma vez é quase como se fosse uma autorização pra você viver alguma coisa completamente inconsequente que no dia seguinte você vai morrer de vergonha ou de culpa ou de, meu Deus, o que eu estava fazendo aqui? Por que eu fiz isso da minha vida? Então assim, geralmente quando você fala só se vive uma vez, prepara-se pra acordar te ressaca no dia seguinte. Pois eis que, 2 horas e pouca da madrugada, estava lá, encontrando com João e uma loira muito gostosa. Até então, eu não tinha certeza se era bi. Nunca tinha me relacionado com uma mulher, mas amava o tal pornô lésbico. Hahaha. Um clássico. Pegamos a moto e fomos pra casa dele, que era no Vidigal. Pegaram a moto os 3 juntos? Tá bom, só comentários necessários. Fiquei imaginando aqui. A suruba começou na motoca. Chegando lá, ele apertou vários becks e eu bebi uísque. Ele sempre bebia. Andava com uma bolsinha com a garrafa até pra bar. Eu odeio uísque, mas queria ser cool e experimentar. Então eu fui bebendo. A receita da merda, né? Quando você quer ali parecer descolada e você esquece dos seus próprios limites. A senhora é uma adolescente de 15 anos? Inconsequente? Aparentemente.
era assim. Fui ficando altinha, a gente tava se soltando, se conhecendo e tava fluindo. Até que entramos para o quarto. Ui! Começou o mó rally-rola, eu e ele. Pegação frenética, mão aqui, mão ali. E eu tinha esquecido completamente da garota. Pobre coitada, né? Quando me liguei, ela tava do lado, só olhando meio que pensando: como é que eu vou entrar aqui? Será que eles me chamam? É revezamento? Perdidinha. Ai, gente, esse momento é muito merda. Quem já fez homenagem aí, nossa, mas aquele momento é foda, né? Porra, é mais bonito nos filmes do que na realidade. Até que ela resolve tomar uma decisão e entrar no jogo. A Loura foi pra partida. Ela quis entrar no game. A gente tava se beijando, ele com a barriga pra cima e eu de lado com a perna em cima dele. O pau dele tava livre e ela resolveu cair de boca. Tava pra fora, tava pra cima, tava ali, ninguém tava usando. Ela viu a oportunidade, ela foi. De errada não tá. Agora vem a melhor parte. Vocês estão preparados pra essa parte? Então tá. Quando ela resolve chupá-lo, eu simplesmente olhei aquela cena e surtei. A perna que tava em cima foi direto na cara dela. Sim, Isabela, eu chutei a cabeça da menina enquanto ela estava chupando o João. Sim, amigas, sim. Ela deu uma voadora na cabeça da garota enquanto ela mamava o bofe. O quê? Cara, eu sempre penso, a maluca maníaca aqui, despertando novos traumas, mas eu sempre penso que no risco, não só pra menina, mas pro cara também. Porque se ela tava ali na vontade, e dependendo do ângulo que a Carol fosse chutar a cabeça dela, ela podia ter trincado os dentes no pau. E o maluco podia estar muito fodido agora, galera. Inclusive, isso me faz lembrar de uma história que a minha mãe me conta. Não sei se é verdade ou não, mas eu vou desbloquear esse trauma em vocês também, tá? De uma mulher que tava mamando o cara ali no carro. Quem nunca, né? Olha aquela mamadinha no carro, no trânsito. Correto, né? Eu nunca fiz. Eu sei que vocês também não, mas eu vou contar a história. Mas tava mamando ali, o cara bateu o carro. Nessa que bateu o carro, a boca da mulher fez assim, trincou os dentes na piroca. E aí, eu não lembro se a piroca foi na boca da garota, enfim, mas eles foram pro hospital e o cara com o pau todo fudido. Ou seja, depois daí, eu não consigo mais, não que eu tenha feito isso algum dia na vida, mamar um cara no carro, porque eu penso, meu Deus, se bater, eu vou perder meus dentes? Ele vai perder o pau? Por que eu vou fazer isso? Eu não posso esperar chegar em casa? Se controla. Voltando pra história aqui da Carol e do João. Vai lembrar que nesse perfil somos completamente contra agressão e violência, tá? Tapas, chutes e socos na costela só valem se forem consentidos por todas as partes que estão participando ali do Paranauê. Imagina, mano. Imagina, cara. Tu tá ali mamando o cara, resolve fazer homenagem com o casal, do nada toma uma voadora na cara. Aí eu ia ficar muito, muito, muito puta. Assim, é porque é minha amiga e a história eu preciso contar pra vocês. Porque eu sei que é uma ótima história. Mas que vacilo, né? Pelo amor de Deus, tadinha. Tem um pouco de responsabilidade, sabe? Poxa vida, vamos fazer uma terapia? Vamos se tratar, galerinha? Até hoje eu tento entender o motivo do porquê eu chutei a cara da menina. Não sei se era ciúmes, mas acho que era. O cara não era nem meu namorado. Imagina fazer isso com meu atual noivo. É. Gatas ciumentas. Não façam isso, né? Imagina se fosse um namorado. Da voadora foi quase um nível 1. O que é um nível 2, né? Vamos evitar esse negócio da agressão? Bacana, né? Não satisfeita em chutar a cabeça da menina, ela resolve ir embora. Óbvio. E eu fiquei. O João ficou puto. Óbvio, né? Ficou mó climão de merda, mas eu tava morrendo de sono e resolvi dormir por lá mesmo. Ele foi dormir na sala de tão irritado que tava. Nossa, deve ter ficado realmente um clima bem agradávelzinho, né? Acordei numa ressaca moral sem fim, me senti muito infantil porque eu queria fazer homenagem, sabe? Porra, imagina se não quisesse. Queria viver a experiência e sentir mais prazer com outra pessoa. Fora que eu queria muito saber se meu tesão por mulheres em pornô existia na prática. Mas a real é que não bateu vontade na hora. Eu vou explicar mais lá pro final também o porquê que isso acontece. Por que algumas pessoas sentem tesão em filme, mas quando chega na realidade não consegue executar. Quando eu estava indo embora, quase meio-dia, eu estava desnorteada, sem acreditar na noite anterior. Coloquei meu tênis e desci pra pegar a moto, mancando um pouco. Olhei pra sola do meu tênis novo e pensei, porra, pisei num chicletão. Quando eu chego no metrô, depois de descer o morro todo do Vidigal, pegar a moto, eu olho pro meu pé
E eu derreti a sola do meu tênis todo na moto enquanto estava subindo. E ela só percebeu isso no dia seguinte. Pra você ver como o mamado estava. Quais as chances? Eu ainda estava pagando tênis. Sou uma fodida. Fiquei sem mulher, sem homem, sem homenagem e ainda sem tênis que estava pagando em parcelas dolorosas de 6 vezes sem juros. Minha filha, tem dias que realmente você pensa, por quê? Que merda é essa que tá acontecendo na minha vida? Mas muitas das vezes não adianta culpar o universo, né? São as nossas próprias escolhas. As imagens do tênis, galera, passaram, tá? Pra quem tá assistindo de vídeo. Amiga, que desgraça. O João até mandou mensagem aleatória depois desse dia, mas eu tava morrendo de vergonha por ter estragado o rolê. Obviamente. Imagina, gente, João bode Tinder babaca pensando, Porra, eu vou comer 2. se fudeu não só com uma, mas com 2, ainda teve que aguentar a outra dormindo completamente bêbada, a outra puta, ele tendo que gerenciar a história, mas como o João é um fanfarrão carioca, ele não tava nem aí e mandou uma mensagem aleatória querendo pegar ela de novo, porque, né, no final das contas, foda-se. Xoxota, tá valendo. Umas 2 semanas depois, tava com a história na cabeça e resolvi pedir desculpas e voltou tudo ao normal. Como eu falei, João queria xoxota, né? Então, assim, era óbvio que ele ia perdoar ela. Como se algo nisso tudo fosse normal. E por que eu tenho esses prints? Não sei. Eu também não sei, Carol. Na verdade, você tem pra entreter a gente. Muito obrigada, Carol. Mandei mensagem pra garota pedindo desculpas também. E ela respondeu super de boa, dizendo que entende. Que estava acostumada com os desconfortos da primeira vez e tal. Pra você ver que o negócio não é tão casual assim. O que tem de gente doida das ideias e que se endoidece ainda mais fazendo homenagem. E olha que a Carol não era nem um relacionamento ali monogâmico, hein? Imagina se fosse. Era só o boy do Tinder. No mês seguinte, esbarrei com ela na Bambina. Que é um bar aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, tem foto das duas aqui abraçadas como se fossem melhores amigas, tá? Como se ninguém tivesse chutado a cara da outra pelada, mamando, enfim. Falei pra ela dar outra chance de homenagem com ele. Dessa vez com alguém que não fosse eu. Com certeza não ia testar de novo com você, né? Ela tem amor à própria vida dela. E deu bom. Eles fizeram, continuei trocando ideia com ele. Óbvio, já estava prevendo. Na bobeira, a gente se pegava. Até que ele chega pra mim, do nada, com a fofoca matadora. A loura foi Miss Brasileirinha. A garota realmente era muito gostosa. E eu nunca vou entender o que passou na minha cabeça nesse dia. Porque, inclusive, já toquei siririca vendo o vídeo dela. Olha esse plot twist, que ódio! Muito bom, muito bom, muito bom. Então vamos lá, depois desse fechamento maravilhoso, eu tenho 2 coisas pra conversar com vocês, tá? Primeira, será que quem sente tesão assistindo pornô lésbico é bi enrustida? A sua vida inteira como hétero foi uma farsa? Depois, se você tem vontade de fazer homenagem, como não surtar de ciúmes que nem a Carol? Começando ali pela primeira, que é o pornô lésbico com a bissexualidade sendo questionada. Existem aí também 2 teorias, 2 pontos de vista diferentes. Mas eu já adianto que não existe uma matemática clara, assim, pra sexualidade, não é nada preto no branco, e a sua sexualidade, ela é fluida ao longo do tempo. Então, você pode ter se considerado hétero a vida inteira e mudar isso e voltar, e enfim, ela é fluida. Quanto mais você se conhece, respeita as suas vontades e testa, melhor pra você descobrir o que você quer da sua vida. Assim como sexualidade e todos os outros âmbitos da sua vida, tá? E vamos às teorias. A primeira é: mulher hétero pode sim gostar de pornô lésbico porque orientação sexual e fantasia são 2 coisas distintas. A imaginação é muito diferente da prática. Talvez se ela vir a mesma cena ao vivo, a fantasia vai embora. Xoxe total. O vídeo é um caminho muito mais fácil. A mente em si é a fonte da excitação. Sem entraves, você pode se fantasiar com qualquer coisa e na vida real, no ratatá ali, você pode não curtir. É só uma ideia na sua cabeça. Nem todas as ideias que vêm na sua cabeça são válidas e você gostaria de efetuá-las na vida real. Até porque o vídeo, na vida real, pode despertar um monte de nervosismo, insegurança
insegurança, todas as crenças limitantes que temos quando éramos mais novas e fazer você não gostar daquela fantasia tão gostosa que estava apenas no seu pensamento. A excitação é livre, mana. Tá na sua cabeça só. Quando você vai pro mundo real, o jogo é outro. Principalmente se a gente parar pra pensar que você usa o pornô como forma de excitação e o pornô hétero é um negócio muito violento, é um negócio muito distante da realidade e do prazer feminino. Então, é mais fácil e mais agradável você se identificar com o pornô de duas mulheres. É um negócio ali mais delicado, mais verdadeiro, não sei dizer, mais gostoso de assistir mesmo, do que aquela meteção louca e aquelas mulheres, tipo, completamente diferentes da realidade que a gente nem se identifica. É um negócio muito produzido, não faz sentido. Faz com que a relação entre duas mulheres pareça muito mais verdadeira. Aí entra o segundo ponto de vista. Falei aqui que fantasia é diferente da imaginação, mas tem a ideia também, e aí só você vai poder dizer e o quanto você está aberta para experimentar e se questionar sobre isso, que é, para algumas mulheres, elas têm isso da identidade sexual sendo reprimida ao longo de toda uma vida, né? É a tal da história da heteronormatividade, né, galera? Desde pequena a gente nasceu hétero e a gente tem que se descobrir alguma outra orientação sexual e ter que contar pro mundo, porque se a gente não faz isso, se a gente não se questiona, se a gente não se autoconhece, se a gente não escuta nossos próprios desejos, a gente vai viver eternamente dentro daquela caixinha heteronormativa. Você nasce hétero e caso você queira ser diferente, você tem que se rebelar contra toda uma estrutura criada há milênios. E aí entra aquela reflexão clássica, o quão hétero nós todos somos de verdade, assim, sabe? O quanto essa fantasia poderia virar realidade se a gente não tivesse esse monte de travas da sociedade que entram muito bem na nossa cabecinha desde pequeno. Fica aí a reflexão, só você vai poder responder. Agora, entrando no segundo tópico de questionamento que com certeza você se fez ao longo desse podcast. Se você não se fez, você é privilegiado sim, ou você não curte mesmo e já decretou na sua cabeça que você não gosta da ideia de homenagem. Mas como todos nós gostamos de um perigo, gostamos do novo, gostamos do negócio ali diferenciado, será que se você fizer homenagem, você vai surtar? De ciúmes? Qual vai ser a sua reação? E, amiga, então, eu adoraria dizer que basta autoconhecimento para dizer como você vai reagir a essa situação. Só que, na verdade, você nunca passou por aquilo antes. Então, de fato, você pode até tentar prever como você vai reagir, mas é só na hora do vamos ver que você vai saber realmente quem você é no homenagem. Desculpa te dizer isso. O que você pode pensar, e aí eu não vou nem entrar na esfera do quanto você e a pessoa que você tá junto vão conversar antes de fazer a homenagem. Eu vou entrar muito no aspecto seu, que é o quão bem e confiante você está nessa relação de vocês. E muito mais que isso, o quão bem e confiante você está com você. De que não importa a resolução daquilo ali, você está bem. De entender que aquilo ali é um momento específico, é um recorte, que pode gerar frutos, sim, para além, e que se gerar frutos, tá tudo bem, e se não gerar, tá tudo bem também, a sua vida vai continuar. Acho que esse é o questionamento que você tem que se fazer. E para além disso, né, diquinha de amiga. Homenagem, assim, é o top advanced. Tem até mais, mas começa a testar o quanto você tá aberta pra esses paranauês, pra uma troca de olhares, pra um beijo, pra umas pegações fortes. Vai evoluindo, assim, pra tu não ter uma queda assim de vez. Se você já tá desconfortável com o beijo, cara, não entra nessa pilha de homenagem, não, senão você vai só se fuder. Daqui a pouco tem mais agressão aqui acontecendo. Inclusive, se você quer que eu fale sobre o assunto do homenagem, comenta aqui no podcast um foguinho só, aqui no Spotify ou no YouTube. Um foguinho tá suficiente pra eu saber que você quer que eu fale mais sobre homenagem, ciúmes, como fazer, o que fazer, como agir, com quem fazer. Coloca aqui nos comentários pra eu saber, tá? Não sei quantas pessoas têm interesse nesse assunto, não é um assunto que geralmente eu falava na Good Vibes, porque é polêmico, mas eu quero saber de vocês, porque aqui a vida é muito curta e não a Good Vibes. E mais um ponto muito importante que vale a pena citar aqui, tá, galera? Evite se alcoolizar antes
antes de fazer homenagem. Eu sei que existe muito forte a ideia de que se você tomar uma biritinha, você vai conseguir se soltar melhor. E não tá errado, assim, errado que eu digo, não que você não vai conseguir se soltar melhor, mas quando você tá num lugar de vulnerabilidade, que você tem que se testar numa nova situação, que você toma um risco, você precisa se ouvir e ouvir a sua própria cabeça, e entender quais são os seus próprios limites. E com o álcool, você vai ficar muito mais impulsiva, muito mais doida das ideias, sabe? Não faça isso. Se respeita, sentir um desconforto, sai. E você só vai tomar essa atitude se você estiver sóbria. Às vezes, o álcool faz a gente perder a noção. Assim, evita usar qualquer coisa que vai te tirar da sua realidade. E aí, principalmente mulheres, cara, evita isso, ter uma relação sexual com alguém que você não conhece, até alguém que você conhece, porque, infelizmente, na sociedade onde a gente vive, nunca dá pra dizer se a pessoa vai tirar ou não proveito. A gente é e passa o tempo todo por essa situação de vulnerabilidade que você vai ter que se proteger, mana. Se você sentir que passou um pouco do ponto do álcool, da droga, simplesmente não faça. Entenda os seus limites e, principalmente, se respeite, tá? E respeite os amiguinhos, os coleguinhas, as pessoas que estão ali junto com você, né? As pessoas merecem serem respeitadas também. Se você curtiu, gostou desse podcast, dá um coraçãozinho aqui no Spotify, me ajuda a ser recomendada para mais pessoas. Estou muito feliz, eu adoro esse quadro, ele é um dos mais divertidos. Estou me sentindo uma grande contadora de histórias e eu quero saber as histórias de vocês também. Inclusive, ativa o sininho, já segue aqui o podcast para não perder nenhum dos próximos episódios, que isso aqui tá cada vez melhor. Beijo e cuidado na hora de fazer homenagem, sem álcool e com muita consciência, tá? Tchau, tchau!